Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Com muita alegria, nós estamos aqui na casa do Senhor. Hoje nós vamos estar lendo a lição 15, de título Apolo, o pregador que atraiu multidões. Nessa manhã nós queremos clamar ao Senhor que Ele possa estar falando aos nossos corações, que nós possamos estar atentos à voz do Senhor, para que nós possamos ser abençoados através da palavra deste dia. Eu vou estar fazendo a leitura bíblica. Nós vamos estar lendo o livro de Atos, Atos 18, versículos 24 ao 26. Pedir aos irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias. Atos, capítulo 18, versículos 24 ao 26. A palavra do Senhor diz: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado de Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Aquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Paizinho amado, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar falando, ó Deus, profundamente aos nossos corações, que o Senhor, Deus, tenha liberdade, que o Senhor venha passear, ó Deus, em nossos lares, que o Senhor, Deus, possa estar transformando as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, ser tocados pelo poder que há no Teu nome, através do Teu Santo Espírito. Toma, Paizinho amado, cada detalhe, ó Deus, dessa escola em Tuas mãos, para que Tu sejas honrado e glorificado. Assim eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu quero dar oportunidade ao Ministério de Louvor. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero te convidar aí na sua casa, invocar esse Deus, vamos dizer, relembrar de sua aliança que Ele fez conosco e relembrar de tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. Vamos dizer que Ele é um Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra se cumprir. Vamos dizer, sei que os Teus olhos, sei que os Teus olhos, sempre atentos, os Teus ouvidos estão sensíveis, e os Teus ouvidos
Deus de alianças, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. O impossível acontecer. Vamos dizer mais uma vez, eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos Vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Neste momento eu quero dar a oportunidade ao presbítero Eduardo, que estará nos trazendo a palavra. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para a gente juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. E hoje a gente vai estudar a lição 14, né? Estamos nos aproximando para o final da nossa revista, né? Temos uma alegria quando começamos uma revista e outra alegria quando estamos aí prestes a terminar. Essa revista que nos mostrou vários personagens do Novo Testamento. E hoje a gente vai estudar sobre Apolo, o pregador que atraiu multidões. O objetivo é estimular o aluno a se aprofundar no aprendizado bíblico e compartilhar com outros o que tem aprendido. Na lição de domingo passado, sobre Áquila e Priscila, a gente citou o personagem de hoje, o Apolo, como ele apareceu na Bíblia, como ele apareceu, teve contato com Áquila e Priscila, e hoje a gente vai estar estudando de uma forma melhor ele, tá? Dentro desse texto, até que a irmã leu aqui no texto de introdução à escola dominical, que eu vou ler de novo, porque é o texto de base para a nossa lição, Atos 18, 24, eu vou ler até o início do versículo 1 do capítulo 19, tá? E diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus.
conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e está bom até aqui. Então, quem foi Apolo? Esse texto nos dá uma ideia. Apolo era um judeu natural de Alexandria, uma cidade que ficava no Egito, no norte do Egito, e era a segunda maior cidade do Império Romano. Perdia apenas para Roma. Tinha a maior biblioteca da época, era um centro cultural e intelectual, formava lá filósofos, formava pessoas em retórica, que é a arte do falar, e Apolo tinha algum conhecimento sobre isso, Por isso que fala o texto aqui, fala que ele era eloquente, ele tinha o domínio, a arte de falar. E certamente ele aprendeu isso na sua cidade, sendo ele judeu. A gente pode ver que havia judeu espalhado por toda a parte do mundo daquela época. E eles se juntavam, faziam as suas sinagogas, E dentro disso, o Apolo pôde crescer aprendendo as Escrituras e aprendendo essa arte do falar. Ele foi um seguidor de Jesus, mas sem um total preparo, sem um discipulado para a vida cristã. Ele era muito eloquente, o versículo 14 fala, e poderoso nas Escrituras. Dentro dessa eloquência, ele se tornou um pregador. Pregava com base nos ensinos de João, ou no batismo de João, como o versículo 25 nos informa no final. Importante citarmos aqui, que Áquila e Priscila, ao ouvir Apolo pregar, tomaram-no consigo porque viram que ele precisava de um preparo, precisava aprender algo mais, precisava aprender o Evangelho completo de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio autor na lição, ele vai escrever assim, por meio dele, Apolo, percebemos que o que importa não é o conhecimento pleno. Aliás, quem é que tem? Mas o bom uso daquilo que já aprendemos, mantendo boa consciência perante Deus e procurando melhorar cada vez mais. Procurando melhorar cada vez mais. Apolo tinha uma deficiência, e Priscila e Áquila notaram aquilo, viram além da eloquência, do seu conhecimento das Escrituras, e aqui é o Antigo Testamento, eles viram que faltava algo e eles pegaram Apolo e foram aperfeiçoá-lo nesse ponto. Fica a indagação para nós, diante desse exemplo. Apolo aceitando ser instruído. Temos procurado nós melhorar cada vez mais? Desejamos melhorar? Temos lido a nossa Bíblia? Temos estudado a revista da Escola Dominical? Ou seja, temos estudado a Bíblia? Temos sido assíduos na EBD? Isso faz parte de nossa preocupação, fazermos o nosso aprimoramento através da leitura diária, da meditação na palavra do Senhor.
Mas a verdade é, irmãos, que nós trabalhamos com o que temos. O conhecimento que ainda não temos não pode servir como desculpa para ficarmos parados, alheio a tudo o que está acontecendo. Dentro do conhecimento que você tem, você pode usá-lo aplicando em sua vida e em seu testemunho. Nós nunca teremos um pensamento completo. Mas o texto aqui ainda apresenta algo importante e complicado para nós, dentro desse texto que a gente leu. O texto apresenta um novo homem aparecendo no campo missionário de Éfeso. É um missionário, vamos dizer assim, livre, vem sem carta de recomendação, independente, de características próprias, um homem eloquente, com uma boa retórica, uma boa arte de falar, e ele era um bom mensageiro. E aí, como se comportar diante dessa realidade? Ele chega ali, e certo que a palavra se deu no início através das sinagogas, o evangelho era pregado nas sinagogas, e ele vai lá para a sinagoga falar, e ele sobressai no seu modo de falar, pelo preparo que ele tinha. O versículo 25 vai falar, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ele era instruído no caminho do Senhor. Ele conhecia as Escrituras, e as Escrituras da época eram basicamente o Antigo Testamento. Lá ele conhecia, ele dominava o assunto, ele era fervoroso de espírito. E esse fervoroso de espírito aqui, alguns colocam que era o modo dele, agir espontâneo, solto. E ele falava, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Essas são boas informações desse homem. São boas características para esse homem que apareceu ali sem recomendação nenhuma. Ele conhecia, certamente ele conhecia a doutrina de Jesus, a necessidade de vir ao mundo, morrer naquela cruz, a sua ressurreição, porque o texto fala que ele ensinava tudo com precisão a respeito de Jesus. Ele dominava o assunto. Ele dominava o assunto, mas o versículo 25 fala, conhecendo apenas o batismo de João. O que isso significa? O que faltava nele? Por que ter essa observação, apenas o batismo de João? O que esse termo aqui, apenas o batismo de João, tem a ver com Áquila e Priscila? Ver que deveriam expor para ele, com mais exatidão, o caminho de Deus. Se a gente voltar algumas páginas aí em Atos 1:5, eu convido você a voltar algumas páginas em Atos 1:5, vai dizer assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O próprio Jesus fala da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo incorpora pessoas à sua igreja, por meio de um batismo muito mais amplo, que é o batismo das águas, ou o batismo do arrependimento, como alguns falam que era o que João praticava. Esse Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é o selo da nossa salvação, é a marca que caracteriza os filhos de Deus. Através da ação do Espírito Santo, o batismo que vem sobre nós, nós podemos dizer que nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. Nós temos a vida eterna, nós não iremos ter a vida eterna. Quando o Espírito Santo vem sobre nossos corações, ali nós temos a vida eterna.
E essa ação que culmina na conversão, na mudança do ser humano, é o que nós entendemos como o batismo do Espírito Santo. É esse início, o agir de Deus, esse é o poder de Deus. É Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É um poder de Deus, e aqui não está mais falando em si da salvação, mas de sermos salvos e termos poder já para testemunhar. Porque a obra de Deus não há de ser feita sem o Espírito Santo. Não tem como ser feita pelo Espírito Santo. Então, lá em Atos 18, não fala em si qual era a falta do ensino do mensageiro Apolo. Mas algo precisava ser mudado, e essa característica do batismo de João é que ele estava preso ainda, ou faltando ainda alguma coisa, que seria esse agir do Espírito Santo de forma plena no coração, na vida do ser humano. Áquila e Priscila se alegram com o ensino de Apolo, mas rapidamente perceberam que estava faltando algo. Irmãos, eloquência, ser poderoso nas escrituras, nas palavras, não cobre, não supre a falta da verdade total, que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para transformar os homens. O homem pode ter uma boa eloquência, uma boa dicção, explanar, colocar os pontos, uma excelente divisão, falando a linguagem nossa do povo, mas se a verdade não estiver ali realmente na sua mensagem, o Evangelho em si, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, sempre vai faltar algo. E Priscila e Áquila notaram isso, porque ele estava lá falando na igreja, no versículo 26, ousadamente na sinagoga. Priscila e Áquila observam o ensino. Não era um ensino errado, era algo incompleto. Faltava algo. Apolo é chamado por eles, o versículo 26 fala, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Priscila e Áquila se aproximaram, não ficaram felizes pela falta daquele irmão ou por não ter o conhecimento completo, se achando superiores a eles. Viram aquele homem como um instrumento de Deus que precisava ser trabalhado. Se aproximaram, e naquela época certamente podia abraçar, o abraçaram e levaram consigo. E expuseram com mais exatidão o caminho de Deus. E interessante, porque aqui a gente está focando em Apolo, que é o personagem de nós hoje, que Apolo aceita o ensino, aceita as palavras de Priscila e Áquila. Ele não se envergonha em ficar sentado, provavelmente numa casa simples, de alguém que era um artesão, fazedor de tendas, e ainda mais ouvir o ensinamento de uma mulher, o que não era bem aceito para a cultura da época. Ele se submete àquilo, a fim de conseguir mais profundidade na sua fé em Cristo Jesus, no seu conhecimento de Cristo Jesus. Alguém que era poderoso nas Escrituras, eloquente, reconhecido, as pessoas reconheciam o poder dele com a palavra, de falar. Mas ele se submete a esse casal, reconhece, vamos colocar assim, a sua falha, o quanto a sua mensagem precisava ainda
ser aprimorada. Quanta humildade desse homem. Quanta humildade desse homem, irmãos. E aí fica uma lição para nós. Será que nós temos tido tal humildade? Será que nós desejamos tal humildade? Não é difícil ouvirmos pessoas que falam que não vêm à escola dominical em si, porque já conhece tudo, já estudou tudo. Arranjam desculpas, não, porque o assunto não me interessa. Já sei tudo sobre esse assunto, né? Já sabe tudo, então dê aula. Passe o conhecimento. Talvez aqui esteja faltando uma humildade em nosso coração e nos submetermos para pegarmos as lições que é passada. Porque eu não vejo em si a mensagem, muitas vezes nós vemos o mensageiro, né? Eduardo não tem nada para me ensinar. Fulano não tem nada para me ensinar. Glórias a Deus, porque a mensagem é maior que o mensageiro, a palavra de Deus é muito maior. Apolo tinha suas falhas e eu tenho minhas muitas falhas, mas a palavra de Deus é ela que é viva e eficaz, não sou eu. Não são os oficiais, não são os pastores, embora não esteja tirando nossa responsabilidade aqui, irmãos. Mas a mensagem é muito maior. A mensagem do nosso Senhor é muito mais poderosa e você deveria se atentar para isso. Você deveria buscar isso. É isso que Apolo enxergou. Eles poderiam me dar mais da mensagem de Deus. Aquele casal humilde, fazedor de tendas, eu poderia absorver mais da palavra de Deus através dele. Ele aceitou, ele foi humilde. E quantas bênçãos nós temos perdido em nossa vida por causa da falta da humildade. Pelo nariz em pé. Por não querermos nos submeter. Porque afinal de contas, surge aquele pensamento, eu sou melhor do que ele. Cuidado, irmãos. Cuidado com onde isso pode te levar. Cuidado com onde isso pode te levar. O destino final disso não será bom. Coloque sua vida na presença do Senhor. Busque o Senhor. Aceite os instrumentos que Deus traz para a nossa edificação. Observe a mensagem, como os crentes bereanos, você tem o dever de examinar a mensagem, verificar a sua veracidade, ser um cristão nobre que examina através da palavra de Deus a mensagem que é entregue. Mas cuidado quando você está se voltando só para a pessoa, para atacar, para não se submeter. Submeter à palavra de Deus que é dada através dele. Cuidado, cuidado. Apolo, desculpa, estou trocando muito o nome, né? Apolo se submete a Áquila e a Priscila, vê eles como instrumento, é edificado. E o versículo 27 vai falar, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Ou seja, os irmãos já dá a ideia que ali, através de Paulo, de Priscila e Áquila, em Éfeso já foi construída uma igreja, edificada uma igreja. E após Apolo ser trabalhado por esses irmãos, ele tem o desejo de ir para a região da Acaia, onde fica a igreja de Corinto. Ele tem esse desejo e os irmãos, reconhecendo esse dom ou esse talento nele, animaram-no
e escreveram para os discípulos que lá haviam para o receberem. A viagem antigamente era complicada, não é hoje que a gente pega o nosso carro pelas estradas e lá vai ter um hotel para a gente se hospedar, vai ter um banco para a gente sacar o dinheiro. Não, antigamente eles iam assim através de igreja, pessoas que hospedavam iam de lugares em lugares. E Apolo foi recomendado por aqueles irmãos porque viram nele um homem de Deus que agora tinha sido devidamente instruído ou acertado naquilo que faltava. A segunda parte fala que tendo chegado aonde? A Corinto. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Tanto que no versículo 1 do capítulo 19 vai falar que ele já estava em Corinto, quando Paulo volta para Éfeso. Ele estava em Corinto. Ele chega lá, irmãos. Ele auxilia muito aqueles irmãos que mediante a graça haviam crido. Paulo já atuara em Corinto, agora era Apolo, e ele foi um meio para auxiliar aqueles irmãos, fortalecer aqueles irmãos, mas o texto fala que a conversão foi mediante a graça de Deus. A obra não foi de Paulo, a obra não foi de Apolo, a obra foi a graça de Deus salvando aquelas vidas através de Paulo, através de Apolo, o que será ressaltado por Paulo lá em Coríntios, que a gente vai ver. A história de Apolo é contada aqui em Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, e esse mesmo Apolo é citado por Paulo em 1 Coríntios e na carta de Tito. Ele auxilia aqueles irmãos e vai falar no versículo 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ele atuava com grande poder, e esse grande poder já não é o ser fervoroso de espírito do versículo 25. Esse grande poder, esse poder é aquele de Atos 1:8, o poder de ser testemunha. O Espírito Santo atuando nele de tal maneira que ele convencia publicamente os judeus. Ele provava por meio das Escrituras, os judeus se agarravam à Escritura, achando que nela eles tinham a salvação por si só. E ele, através dessas Escrituras, convencia aqueles judeus que o Cristo é Jesus. Aquele tão aguardado pelos judeus, pelo povo de Israel, esse tão aguardado Messias que traria libertação, salvação, era o nosso Senhor Jesus Cristo. O judeu estava enraizado nesse pensamento da Escritura, dele, seu povo de Deus, seu povo salvo, de ter a Escritura por ter o oráculo de Deus, e ele tinha que ser muito usado por Deus para convencer tais homens, e ele foi. Apolo foi usado. Apolo foi um instrumento de Deus para abençoar. Não era só seu modo de agir, de ser, de falar, de ser fervoroso, mas agir no poder do Espírito Santo, trabalhando, salvando vidas pelo convencimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que deve atuar sobre nós, em nós. E isso fica uma grande lição para nós. Apolo não se deteve no que ele pensava de si. Aquele que foi para instruir, aceitou a instrução. Aquele que foi para abençoar através da palavra de Deus, aceitou ser abençoado,
por homens que manejavam a palavra de Deus. Quantas vezes nos temos fechado, irmão? Quantas vezes temos nós nos fechado? Primeira Coríntios, peço a você que abra aí. Coríntios era uma igreja problemática. Teve Paulo trabalhando lá, fundando a igreja, Apolo trabalhando lá, mas foi uma igreja problemática. E um dos problemas era a divisão. 1 Coríntios 1,12 vai falar, Paulo vai chamar a atenção deles. A partir do versículo 11, 1 Coríntios 1,11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Havia uma divisão na igreja, e cada um seguia um partido. Uns seguiam Apolo, outro Paulo, outro Cefas, que é Pedro, e outros a Cristo. Alguns até brincam dizendo que esse do grupo a Cristo eram os piores, né? Mas o certo é que a gente pega aqueles que são referência e coloca como desculpa para as nossas brigas ou divisões, e eles pegaram aqueles que foram referência para eles ou na igreja, colocando eles como, vamos dizer, o argumento para a posição deles, para causar divisão na igreja. Isso não funciona, isso não é a vontade de Deus, não era a vontade de Paulo, não era a vontade de Apolo, não era a vontade de Cefas, não era a vontade de Cristo. Mas deixando esse problema de lado, porque a gente vai se ater só a Apolo, se ele foi citado aqui é porque ele foi uma referência naquela igreja. É porque ele fez um grande trabalho naquela igreja. Ele alcançou vidas para aquela igreja, para o Senhor Jesus. Apolo foi reconhecido pelo seu trabalho ali. Ele trabalhou com eficácia, auxiliou os irmãos, como Atos fala, convenceu os judeus publicamente de que o Cristo era Jesus. Por isso que ele é citado aqui em Coríntios. Não é para nós entrarmos no problema da igreja, é só para mostrar o valor do trabalho de Apolo. Nós podemos ver que ele continuou a exercer um trabalho de forma humilde, ele não estava ali para disputar com Paulo o reconhecimento da igreja, ele não estava ali para disputar tomar a igreja para si, a igreja era de Deus. Tanto que o próprio Paulo, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 4 a 8, diz assim, versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu, Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo, ao combater aquele problema da igreja, da divisão, ele vai falar que quem fala que é de Paulo ou de Apolo,
está agindo conforme o homem, brigando, dividindo. E quando ele fala quem é Apolo, ele fala quem é Paulo também. São servos. O próprio Paulo reconhece Apolo como um servo, como um instrumento de Deus para que eles pudessem crer. E isso conforme a ação de Deus em cada um. Deus agiu através de Paulo e Paulo via que Deus agiu através de Apolo. No versículo 6, Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor, de Deus. Paulo via Apolo como alguém necessário. Ele regou. Deus honrou o trabalho de quem plantou e de quem regou. Deus deu o crescimento. Ele não via ele que plantou como alguma coisa, nem com quem rega como alguma coisa, mas toda a glória é de Deus porque dá o crescimento. Apolo nunca chamou para si, nunca quis os louros dessa vitória, porque tudo era de Deus. Porque se ele quisesse os louros, tivesse puxando a igreja para si, Paulo teria o repreendido aqui. Mas dentro da visão bíblica, a visão de Deus, Paulo louvou a Deus pela vida de Paulo, porque ele era servo, porque ele regou, porque ele se colocou na mão do Senhor e toda a glória era de Deus. Ele viu Apolo como um cooperador, é o versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Nós somos cooperadores. Não havia rivalidade, irmãos. Não havia ressentimento de Paulo pelo que Apolo tinha feito. Havia um reconhecimento que Apolo foi necessário, ele regou. São as palavras do próprio apóstolo. Homem de Deus. Homem de Deus. Lá em 1 Coríntios 16, ele vai louvar a Deus pela vida do apóstolo. 1 Coríntios 16, 12. É Paulo falando sobre Apolo. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Paulo sabia onde Apolo estava e faz o pedido para ele ir para Coríntios. Apolo não podia ir. Mas por esse fato de Paulo reconhecer a necessidade, vamos colocar assim, a necessidade de Apolo ir lá, instruir, pregar, falar a palavra de Deus, ou seja, havia uma aprovação de Paulo quanto ao trabalho dele. Em Tito, antes de Filemão e Hebreus, Tito 3, 13, é Paulo de novo recomendando a Apolo. Estou trocando muitos nomes hoje, irmãos, desculpa. E ele fala assim, Tito 3, 13, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa nenhuma. É Paulo recomendando Apolo. Você recomendaria alguém que você não aprova? Alguém que te traiu? Não. A gente recomenda as pessoas que são boas. E Paulo está recomendando aquele que fez um grande trabalho, sendo humilde, se colocando na presença de Deus. Apolo simplesmente estava dando continuidade a um trabalho iniciado por Paulo em Coríntios. Mas nós nunca devemos nos esquecer, o crescimento vem do Senhor. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Para trazer vida para a igreja, crescimento para a igreja. A obra é do Senhor. A nós aqui cabe plantar,
regar, cuidar, orar. E de Deus virá o crescimento. Muitas vezes, em dias como hoje, nossos olhos estão voltados muito para o homem. Esperamos muito do homem, do pastor tal, do pregador tal, da oração de fulano de tal. Mas o nosso crescimento vem do Senhor, irmãos. A nossa força é o Senhor. É no Senhor que nós faremos proeza. Temos que esperar nele, temos que rogar a Ele, temos que crescer nele, aprendendo mais a palavra de Deus. E para concluir, ficam algumas perguntas. Você se vê crescendo na palavra de Deus? Será que você não está estagnado, parado? Tenha humildade para reconhecer que precisa de ajuda, de aceitar ajuda ou aceitar ensino da palavra de Deus. Tão certo como Apolo precisou ser instruído por Áquila e Priscila, assim é comigo e contigo. Assim é ou assim será comigo e contigo. Seremos ensinados, admoestados. E que Deus nos abençoe, irmãos, colocando pessoas em nosso caminho que possam nos ensinar mais e mais a palavra de Deus. Que possam expor com mais exatidão a palavra de Deus. Nos chamar, nos mostrar, iluminar os nossos caminhos, os nossos olhos, e que sejamos humildes para ouvir a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar, colocando nossas vidas diante do Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado por uma passagem dessa, poucos versículos, mas que nos ensina muito, ó Deus, de um homem que se dispôs a ir a pregar, não tinha o conhecimento completo, mas quem o tem? Foi em Teu nome, ó Deus, e o Senhor colocou pessoas para os instruir, para o edificar, para expor mais com exatidão a Tua palavra, e ele foi humilde em reconhecer, em aceitar, em ouvir. E ó Deus, clamamos que o Senhor coloque essa humildade em nosso coração, Deus. Precisamos aceitar, ouvir, entender, sermos humildes, ó Deus, para reconhecermos, ó Deus, que não sabemos tudo, que não somos perfeitos, e louvarmos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor coloca pessoas para nos instruir, para nos ensinar, com palavras e com atitudes, ó Deus. Por isso, ó Deus, como igreja do Senhor, nos colocamos em Teu altar, clamando a Ti, ó Deus, venha nos dar crescimento, ó Deus, venha fortalecer o Teu povo, ó Deus, venha edificar a Tua igreja, ó Deus, para que, ó Deus, venhamos ser verdadeiramente, ó Deus, povo do Senhor, um exército, ó Deus, que marcha, ó Deus, seguindo o Teu comando, que é a Tua palavra. Realiza, ó Deus, essa ação, essa intervenção em nosso meio, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome, ó Deus. Promova o crescimento, o fortalecimento, a edificação, um avivamento, ó Deus, em nosso meio, ó Deus, num momento tão difícil, ó Deus, de cenas de morte, que possamos ter vida no Senhor, vermos, ó Deus, a vida que há no Senhor, vida em abundância, ó Deus. Realiza, ó Deus, essa obra, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém.
Amém. Que o Senhor possa cada dia estar nos fazendo entender que a palavra, ela nos vivifica, nos transforma, e que nós possamos, assim como Apolo, nos humilhar e aceitar a palavra que o Senhor tem nos dado a cada dia, através da leitura, através da oração. Quero agradecer o presbítero Eduardo por mais essa palavra, que o Senhor continue te abençoando, Eduardo. Tem sido muito bênção em nossas vidas. Eu quero, mais uma vez, agora, dar oportunidade ao Ministério de Louvor. Vamos estar entoando mais um hino ao Senhor. Te convido a abri-lo. Vamos dizer: Cristo já ressuscitou. Aleluia. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vive está. Aleluia. Para sempre reinará. Gratos hinos hoje erguei. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus, o grande Rei. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores resgatar. Nós vamos dizer mais uma vez a terceira estrofe. Gratos hinos. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus, o grande Rei. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores resgatar. Amém. Irmão, nós agora vamos aos aniversariantes da semana. Vamos estar orando pelos aniversariantes, aqueles que fizeram aniversário desta semana. E se porventura o seu nome não estiver aqui, nós também vamos estar orando para que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Nós temos aqui Pastor Décio, Neuza Francisca, Moisés Evangelista, Graziele Belo, Sérgio Braga, Maísa Costa, Arthur Vidal, Fernanda Moreira e Marilene de Araújo. Vou estar orando por essas vidas, clamando ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês. E desde já quero deixar os nossos parabéns a cada um. Amém? Pai amado, eu quero entregar cada vida aqui citada, Deus, e aquelas também que não foram, que fizeram aniversário durante essa semana. Quero colocar diante de Ti. Eu venho clamar a Ti que o Senhor, Deus, possa estar abençoando abundantemente. Que o Senhor, Deus, possa estar se conduzindo, ó Deus,
debaixo da tua paz, debaixo da tua graça, tua mão protetora. Que a cada dia eles possam, ó Deus, crescer na tua presença. E que o Senhor, ó Deus, venha a ser glorificado, ó Deus, através de cada vida aqui citada e daqueles que fizeram mais um ano de vida durante essa semana. Vai de encontro, Senhor, a cada um. Abençoa cada um. Fortaleça a vida de cada um, Senhor, para a glória do teu nome. Neste momento, nós vamos estar encerrando a Escola Bíblica Dominical e vamos estar encerrando com um moto, amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, versículo 105. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Queremos agradecer aos meninos ali da transmissão, a vocês que puderam nos assistir através da nossa transmissão. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida, a sua família, cada um que representa a Igreja de Cristo, que pôde nos acompanhar, amém? Que o Senhor possa estar abençoando.